Ô, professor Raul e meu querido Luiz, vocês não sabem como é maravilhoso estar com vocês e o tamanho da responsabilidade minha nesse momento agora para estar dialogando sobre tema. E assim, para mim foi muito gratificante a fala do professor Helder, né, como também seria do professor Heleno, porque eles iam muito subsidiar, inclusive, a minha fala. Porque quando a gente faz a discussão, inclusive, da questão da fome no mundo e a fome no Brasil, aponta muito diretamente que o público-alvo afetado, né, são povos negros ou afrodescendentes. Né? Então, em todas as pesquisas feitas pela FAO, pela Oxfam, pela Pensan, que são entidades que trabalham, né, na questão da redução da miséria, né, e da redução da fome no mundo, né, aponta muito claramente o quanto a população negra ela é, né, diretamente atingida pela questão da insegurança alimentar. Mas aí a gente vai falar um pouco, vai falar aqui do nosso país, né, da nossa realidade. E aí, eu, como enfermeira, minha vivência, inclusive como enfermeira de atenção básica e na unidade PSF, eu vivi cotidianamente com a fome, independente de onde eu estivesse. Trabalhei no interior, vivenciei isso com as pessoas, né, da qual geralmente as unidades de saúde da família estão em espaços que estão de grande vulnerabilidade, como vivenciei isso aqui na cidade do Recife, com os bolsões de misérias que a gente tem ainda dentro de Recife. Né? Então, para a gente se reportar a questão, né, da insegurança alimentar, a gente não precisa muito longe, não, só a gente olhar ao nosso redor. E o quanto isso foi aprofundado, inclusive agora, nesse processo da pandemia. Né? Então, com a saída do Brasil em 2011 do mapa da fome, né, e com o pleno emprego vivenciado pela população brasileira, a questão da segurança alimentar ela era um ponto pacificado praticamente, né? Porque a gente tinha algumas pessoas que estavam, na realidade, era em segurança alimentar leve, né? Tinham que selecionar aquilo que elas precisavam comer, mas não do jeito que a gente vê hoje, que é a insegurança alimentar grave. E se a gente for fazer um recorte histórico desse processo que nós estamos vivenciando hoje, né, é só olhar para a nossa ancestralidade, a minha ancestralidade, principalmente, porque a desigualdade nesse país, a questão da fome desse país, ela se dá, inclusive, desde a chegada dos primeiros trabalhadores africanos escravizados aqui para o Brasil. Porque eu gosto muito de fazer essa correção, sabe, professor Raul? Eu não sou descendente de escravos. Eu sou descendente de africanos que foram escravizados. Não era uma condição deles quererem ser ou não escravos. Eles foram obrigados a essa condição. Né? Então, esse processo, né, da desigualdade, inclusive da fome, o povo negro, ele começa desde a chegada dos africanos, porque nas senzalas, mesmo depois de ter trabalhado, né, 16 horas, né, 12 horas, 18 horas, a dependendo da vontade, né, do feitor, a alimentação ela era a pior possível. E que não dava, inclusive, por isso que a mortalidade, né, da população negra naquela época era menos de 30 anos. Por quê? Porque o esforço físico era muito grande e, ao mesmo tempo, né, a alimentação para repor aquele gasto, né, ela era insignificante, ela era, né, mínima. Então, nós, o povo negro, a população negra, ela convive diretamente com essa questão da fome, que ela é uma posição ideológica. A fome, ela é ideológica, ela é um condicionante, inclusive a gente na saúde, né, dentre os vários condicionantes, né, do processo do adoecimento, né, e inclusive do acompanhamento da criança de 0 a 5 anos, a questão da alimentação, ele é um fator importante. Assim como também a escolaridade. Né? A gente sabe que quando a gente faz esse recorte, porque a fome ela tem cor, ela atinge frontalmente a população negra, ela tem classe, ela vai para a população periférica, mais pobre, mais vulnerável, né, com menos condições, inclusive, de renda para sua subsistência, e vivemos isso muito claramente agora no período da pandemia, com um alto índice de desemprego, a questão, inclusive, do auxílio emergencial, né? E, ao mesmo tempo, ela tem
a questão da escolaridade. Porque quanto menos grau de escolaridade tem a pessoa, mais difícil ela tem de arrumar um emprego que dê a ela condições, né, de garantir a sua alimentação, de garantir a sua subsistência. Né? E a gente sabe também que dentro do recorte, dentro do PNAD, tanto dentro também da pesquisa do IPEA, quero agradecer aqui o convite, né, de vocês para estar nesse momento debatendo um tema que eu considero tão importante. A questão da fome um tema, né? É uma problemática que afeta diretamente a população negra, aonde ela estiver, seja na África, seja no Brasil, né? Todos aqueles povos negros que saíram da diáspora, estejam no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, é o grande público-alvo da fome no mundo, né? Mas como o nosso recorte é para o Brasil, então, no Brasil, o Brasil é o segundo país mais negro do mundo, só perde para a Nigéria. Fora da diáspora, fora da África, né? A partir da diáspora, é o país mais negro. E a questão da desigualdade social, né? Ela perpassa, inclusive, com a chegada dos primeiros negros escravizados, né? Porque eu sempre digo que eu não sou descendente de escravos, não, eu sou descendente de africanos que foram escravizados. E esses escravizados, eles já começaram a sentir, inclusive, a problemática da fome, já quando eles foram alocados nas senzalas, onde eles trabalhavam mais de 12, de 14, 16 horas de trabalho, e comiam restos, comiam alimentos que não eram suficientes para garantir o seu sustento com base no esforço físico da atividade que eles desenvolviam. Então, a gente já tem, né, muito demarcado, né, o público-alvo da fome, a população negra. Quando a gente traz, como enfermeira, eu sempre tento, né, trabalhar muito a questão dos determinantes e dos condicionantes sociais dentro do diagnóstico da saúde, né? E dentro desse diagnóstico, né, a questão da segurança alimentar é um condicionante importante. A questão da escolaridade também é outro condicionante importante. E quando a gente vai fazer o recorte do alto índice do analfabetismo, quando a gente vai fazer o recorte do tempo de permanência na escola, quando a gente vai fazer o recorte, né, dos alunos que estão dentro da universidade, quando a gente faz esse recorte com a questão racial, a gente vê, né, que nós temos péssimos índices. Então, a fome ela também tem uma forte ligação, né, com o processo, né, da questão escolar. Não dá para dissociar, porque é um indicador importante. Quando você tem menos escolaridade, você vai para postos de trabalhos mais precários. E dentro das várias pesquisas que tem, do IPEA, da pesquisas que tem do DIEESE, do próprio IBGE, quando a gente faz o recorte, né, da questão do mundo do trabalho, a gente vê que a população negra ela está em postos de trabalho mais vulneráveis, com menor remuneração, e ainda por cima, né, para além de tudo isso, quem são as primeiras vítimas da questão do desemprego. São os primeiros a sofrerem, né, o corte, a serem desempregados. E irem para onde? Para a informalidade. Então, quando você faz o recorte dos trabalhadores da informalidade, você vai ver que o percentual é muito maior da população negra. E esses trabalhadores que estão na informalidade, com advindo, inclusive, da questão da pandemia, eles ficaram sem poder desenvolver suas atividades, porque estava tudo parado, né? E foram as grandes vítimas, inclusive, né, dessas domésticas filhas, inclusive daquela foto, né, deprimente que o professor Helder nos apresentou. Então, eu queria muito agradecer ao professor Helder, porque a fala dele subsidiou muito, né, vai complementar muito a minha fala, né, assim como seria do professor Heleno, porque o José de Castro ele traz a lógica de que a fome é ideológica, né? A fome é um processo do qual, né, o poder público, que poderia criar mecanismo,
né, de minimizar, como vivenciamos isso nos governos anteriores, né, que se a gente fizer, tem várias pesquisas mostrando gráfico, né, que até 2013 nós estávamos, inclusive, com baixo índice, inclusive, de insegurança alimentar leve, e que foi acentuada a partir de 2016, a partir da questão do golpe, e agora, a última pesquisa foi feita em 2018, nós estamos, na realidade, estamos em patamares muito elevados. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Quando a gente vai fazer um outro recorte que eu considero importante, né, que é a questão de classe, né, e a gente vê que a população mais pobre, mais periférica, e quem são essas pessoas mais pobres, mais periféricas? É a população negra, que estão aí nas periferias, né, sofrendo as agruras, não só da fome, mas da própria violência e da desassistência do Estado, porque com o golpe, todos os programas de proteção, né, aquilo que tinha, as medidas que tinham sido feitas para tirar o Brasil da fome, para garantir a inclusão, né, da população, né, que historicamente é discriminada, que embora seja o maior contingente da população brasileira, que nós somos mais 55% da população brasileira, nós estamos à margem, né? Nós estamos aquém das políticas, de acessar as políticas públicas. Né? E todas as mudanças que foram feitas, né, no atual governo vieram cada vez mais aprofundar a desigualdade, aprofundar o racismo, aprofundar a insegurança alimentar, ou seja, a nos negar o direito à coisa básica, que é a vida. Porque sem comida ninguém vive. Então, como é que o Brasil, que é um dos maiores produtores de alimento, nós temos esse índice, né, alarmante, né, de pessoas passando fome, né? Pessoas que não têm nem perspectiva do que vão comer naquele dia. Eu moro em periferia, eu vejo a quantidade de pessoas que batem na minha porta, eu trabalho na saúde, eu vejo dentro da atenção básica, né, o problema, inclusive, das pessoas, do grau de desnutrição das crianças, as mães que não conseguem amamentar porque não tem leite. Então, e quando você vai fazer o recorte de gênero, as grandes vítimas, né, são as mulheres negras, que dentro do mundo do trabalho ela ganha menos do que o homem negro, menos do que a mulher branca e menos que o homem branco. É que está mais vulnerável, é que sofre a violência, é a vítima do feminicídio, do assédio sexual, do estupro e da fome. Então, a Leila Gonzalez, ela traz uma coisa muito interessante, né? O racismo é uma construção social, né? O racismo, na realidade, e aí a questão de gênero, ela, quando ela afeta a mulher diretamente, mas ela tenta para nos invisibilizar, nos aniquilar, né? Nos exterminar. Mas é essa política que está sendo posta. Nós estamos com a política genocida para exterminar índios, mulheres, negros, né? E a população LGBTQIA+. E aí, quando não nos matam pela violência, nos matam pela fome, porque a fome também mata. A fome, ela nos causa uma dor tão profunda, né? Porque ela mata, inclusive, a nossa dignidade. Mata o nosso sentimento de pertencimento a um país, a uma nação. E aí, eu vou concluindo a minha fala dizendo o seguinte, que a fome, ela tem cor, ela tem classe, ela tem gênero. A fome, já o seu nome já diz que ela é feminina. Então, para a gente acabar com a fome, a gente precisa também mudar toda essa estrutura do Estado. Acabar com esse racismo estrutural que permeia as relações do Estado e dentro da sociedade. Acabar com o machismo estrutural que fundamenta, inclusive, e legitima socialmente o assassinato, a morte, o estupro, a violência em relação às nossas mulheres e às nossas meninas, né? E a questão da educação, que é um fator importante, inclusive, para nos dignificar e nos fortalecer para enfrentar, né, essa luta, essa resistência. Então, a todos vocês, né, sigamos juntos, resistindo bravamente à opressão, né, e à violência dos nossos corpos, mas, né,
As mulheres negras estão aqui para ocupar os espaços e se fazer presente, porque se mexe com uma, mexe com todas. E sigamos juntas, unidas e fortes, para fazer a transformação social, política e econômica que esse país precisa. Vamos acabar com a fome.